Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, sejam bem-vindos à Semana da Pan. Eu sou o Vitor Brown e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque na nossa programação. Na segunda-feira, o ministro Luiz Edson Fachin, do STF, revogou a liminar do presidente da Suprema Corte, Dias Toffoli, que dava ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, acesso a dados da Lava Jato. A decisão foi comentada em Os Pingos nos Is. E o ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, revogou nesta segunda-feira a decisão liminar que determinou o compartilhamento de dados entre as forças-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná, no Rio de Janeiro e em São Paulo, com a Procuradoria-Geral da República. Fachin é o relator da ação e revogou decisão do presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, que havia autorizado o compartilhamento. No dia 9 de julho, Toffoli atendeu a um pedido da PGR, que relatou ter enfrentado resistência ao compartilhamento e à supervisão de informações por parte dos procuradores da República. Pela decisão do presidente do STF, as forças-tarefa deveriam entregar todas as bases de dados estruturados e não estruturados, utilizadas e obtidas em suas investigações por meio de sua remessa atual e para dados pretéritos e futuros à Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do Gabinete do Procurador-Geral da República. Na decisão desta segunda-feira, Fachin determina que a ordem tem eficácia retroativa. Na prática, isso significa que eventuais dados compartilhados não poderão mais ser acessados pela PGR. Assim que a gente começa a nossa conversa hoje, então, Zé Maria, queria ouvi-lo a respeito dessa decisão do ministro Edson Fachin. Representou uma derrota para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, é isso, Zé? Foi sim. Olha, esta é uma estranha história que envolve ciúmes, a velha e conhecida inveja e uma disputa interna no Ministério Público Federal. O Procurador-Geral da República decidiu buscar na Força Tarefa de Curitiba, na Lava Jato, dados que ele achava que não tinha. Todo mundo sabe que informação é poder e ele estava exatamente em busca de poder. Essas informações da Lava Jato são do próprio inquérito e isso indica que fica por conta dos investigadores. A hierarquia do Ministério Público não existe, ou seja, não há um procurador que mande mais do que o outro numa operação. O que há é uma hierarquia administrativa e o procurador-geral é apenas um gestor desta hierarquia. E eles mandam aqui nesse prédio redondo espelhado de Brasília. O que aconteceu foi o seguinte: o grupo da lista tríplice sempre mandou no Ministério Público. Veio o presidente Jair Bolsonaro e indicou um fora da lista tríplice, Augusto Aras. Então, há essa disputa interna na Procuradoria-Geral da República. Aí envolve cargos, indicações, poder de gestão, e não é pouco poder. O Ministério Público é uma espécie de quarto poder. A Constituição definiu um papel de tamanha, vamos dizer, isenção e possibilidade de fazer o próprio orçamento, independência administrativa, que ficou o Ministério Público quase como um poder. Não é integrante do Judiciário, é uma condição especial, mas a Constituição quis deixar assim, daí esta falta de possibilidade aí de hierarquia. E aí o Procurador-Geral Augusto Aras porque quis ter acesso. E mandou lá em junho uma subprocuradora, Lindora, o nome dela é Lindora Araújo, e ela foi até Curitiba e copiou dados. Isso provocou um debate muito forte. Os procuradores de Curitiba chegaram a representar na corregedoria do Ministério Público. A partir daí, a disputa virou jurídica. E durante o recesso dos tribunais superiores, não existe mais aquele recesso forense de antigamente, agora só nos tribunais superiores, Dias Toffoli, como plantonista, deu uma liminar. Augusto Aras, mais do que depressa, mandou copiar os dados da Lava Jato. Ele mesmo ficou assustado, é um volume muito grande sim, o pessoal trabalhou muito. E com isso, pode interferir o Procurador-Geral em investigações no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, além, evidentemente, de Curitiba. É esse o cenário desta disputa interna no Ministério Público que pode atingir a Lava Jato. Olha, Vitor, a grande desconfiança é de que
o Ministério Público lá em Curitiba estaria investigando os presidentes da Câmara e Senado, e com nomes trocados ou reduzidos, né? E é isso que o Procurador-Geral busca nesses dados, mas ainda não está comprovada essa situação. A decisão do Fachin pode levar o assunto para o plenário do Supremo Tribunal Federal, né? São duas decisões diferentes e o certo mesmo seria levar para o plenário do Supremo. Você, Fiuza? O Augusto Aras assumiu uma posição política contra a Operação Lava Jato, né? Não tem meias palavras, né? Quem acompanha aqui a gente sabe que estivemos aí até agora observando, né, a conduta do Procurador-Geral. Ele, inclusive, afiançou os inquéritos altamente controversos, né, que foram instalados pelo Supremo Tribunal Federal, que atingem, na verdade, são inquéritos que são uma guerra política contra o presidente da República. O Procurador-Geral afiançou, o Ministério Público entrou, de alguma maneira legitimou. Foi entendido aí por uma parte dos observadores como uma maneira de acompanhar, etc. Mas, na verdade, o Procurador-Geral, o Ministério Público Federal, poderia muito bem não ter legitimado esses inquéritos, que são inquéritos altamente controversos, estou sendo bonzinho, né? São inquéritos aberrativos, são inquéritos persecutórios. Então, essa questão já colocava aí uma possível cisão ou não concordância, né, entre o Procurador-Geral e o Presidente da República, né? E agora vem esse comício do Augusto Aras contra a Operação Lava Jato. Então não se trata nesse momento, né, quer dizer, acho que não dá, e até o presidente Bolsonaro fez, né, nós vamos falar disso aqui, ele fez postagens para falar sobre o combate à corrupção pelo governo federal, ele fala do Ministério da Justiça, etc., numa de dizer que não está num acordo com o Augusto Aras contra a Lava Jato, né? Pelo menos eu entendi dessa forma. Mas o pronunciamento do Augusto Aras num debate, falando para uma série de advogados, né, que são, né, a maioria ali eram advogados de réus da Operação Lava Jato. O tom usado pelo Augusto Aras foi um tom assim, eu vou te dizer, Vitor, que se ele quisesse começar a minar a Operação Lava Jato, né, vamos supor isso aí, né, ele tem um plano de enfraquecer. Então a estratégia dele foi totalmente equivocada, porque ele chamou a atenção de todo mundo e se ele não fizer uma revisão do que ele falou, ele não fez até aqui, lavajatismo, vamos voltar ao bom e velho combate à corrupção, que parece uma piada pronta, né? Se fosse um esquete de humor, você não ia nem rir de tão óbvio, né? Quer dizer, o bom e velho combate à corrupção. E tudo isso feito de uma maneira, por parte do Augusto Aras, né, de uma maneira inflamada, de uma maneira beligerante, com essa premissa aí que agora está sendo revista, de que precisa compartilhar os dados da Procuradoria em Curitiba. Olha onde ele está falando, porque o Ministério Público tem aqui e ali excessos, né? Tem procuradores que ao longo dos anos agiram muito ali, buscando manchetes, com inquéritos sem consequência. Isso poderia ser uma questão, mas o Augusto Aras foi contra exatamente o local, a capital da eficiência no combate à corrupção, que é o Ministério Público em Curitiba. E, evidentemente, que essa ideia, vou compartilhar para ver se, para aprimoramento da instituição, não tem como. O que ele vai fazer de posse desses dados? Ele vai chegar lá no procurador e dizer não vai por aqui, vai por ali, para essa investigação, né? Quer dizer, de forma, né, se a gente pensar que a ação, que a intenção dele é aprimoramento institucional, isso é inócuo. A não ser que ele quisesse essas informações, e aí é claro que isso é uma hipótese, mas, né, alguém que se coloca contra a Operação Lava Jato, que é historicamente o maior avanço legal brasileiro contra a corrupção, o único uso que poderia haver seria avisar, né, ele ter os dados para avisar os alvos
dessas investigações, o que aí seria uma tragédia. Eu nem quero levar a sério essa hipótese, mas não consigo enxergar nenhuma outra nesse momento. Diga, Augusto. Bom, se o Augusto Arce tivesse limitado a pedir acesso, a solicitar acesso a esse material, então se ele fizesse isso discretamente, já seria um erro. Ele não só fez a reivindicação pública, como fez o discurso contra a Lava Jato. Se você pega a essência do que diz uma Gleisi Hoffmann ou um Lula e compara com o que disse o procurador-geral, é a mesma coisa. Eles acham que a Lava Jato foi uma operação feita para prender determinadas pessoas, quando ela, na verdade, chegou ao Petrolão quase que por acaso. Ela nasceu para investigar lavagem de dinheiro. O comportamento, o resultado, o saldo da Lava Jato é altamente positivo. Mudou o Brasil. Mudou o Brasil de tal forma que, apesar daquela barulheira imbecil feita pelo Glenn Greenwald e os seus asseclas, ninguém mais lembra disso. Ninguém mais lembra disso porque ficou claro que o que eles conversavam, se é que houve aquela troca, se não foi de mensagens, se não foi editado, eles conversavam que conversam todos os promotores com todos os juízes em todas as comarcas. Eu sei disso porque um irmão meu, ele foi promotor, naturalmente discutiu um caso com o juiz até para que eventualmente pedisse a absolvição do réu. O promotor não é necessariamente o acusador, né, o procurador, o Ministério Público. Ele pode pedir absolvição por falta de provas. O que houve é o seguinte: o Brasil descobriu, e gostou disso, que todos são iguais perante a lei. Se as pessoas encarregadas de apurar, de investigar e de julgar tiverem coragem para tanto. Ao se manifestar contra a Lava Jato, o Augusto Aras ofendeu não só a inteligência do povo brasileiro, como ele bajulou ladrões, ofendeu o Ministério Público, de que ele é teoricamente o chefe, ele ofendeu a Justiça Federal. Sérgio Moro não foi o único juiz da Lava Jato. São dezenas, centenas de sentenças não contestadas em nenhuma outra instância, tomadas por diferentes juízes. E ofendeu a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça Federal. Quem ele pensa que é? Ele chegou ao cargo ali pela porta dos fundos, fazendo uma campanha muito ambígua ali em vários setores e conseguindo furar essa lista que, como lembrou corretamente o Zé Maria, ela exerce uma hegemonia, turma da lista, que talvez não seja benfazeja, mas eles têm liderança. Essa turma tem liderança no Ministério Público, que passou a agir com independência depois da promulgação da última Constituição, que mudou o papel do Ministério Público, que é quase um poder independente. Então, o que fez o Augusto Aras foi se colocar ao lado dos bandidos. O discurso dele foi música para um advogado que até participava, lá o Cacai participava daquela live, sei lá qual é o nome desse negócio aí, eu sei que foi uma excrescência. Ele foi provocador, eu acho que agora colocou no devido lugar o Fachin, colocou as coisas em ordem, e quero ver o que vai fazer o Supremo. Porque é a primeira vez na vida que eu vejo um procurador se queixar do excesso de eficiência de procuradores. Na terça-feira, o ministro Marco Aurélio Mello falou com exclusividade à Jovem Pan. Em entrevista ao Jornal da Manhã, o magistrado afirmou ser contra o foro privilegiado. O ideal é que o cidadão em si, porque não se julga o cargo, o cidadão respondesse como mortal. Ou seja, na primeira instância,
mas acabam acreditando e potencializando aí o taco do Supremo e buscando o crivo do Supremo. Numa visão republicana, nós teríamos o tratamento igualitário dos cidadãos em geral. Inclusive, né, ministro, na semana passada, a grande polêmica com decisões antagônicas de dois ministros que tratavam de casos de parlamentares que não atuavam ainda nos cargos no Congresso, mas um foi para a primeira instância e o outro seguiu a discussão no próprio Congresso Nacional, no próprio Supremo. Como é que fica isso, ministro? Como que se resolve? Isso cabe ao Congresso? Cabe ao próprio Supremo? Não, de início fica muito ruim, porque o leigo fica atônito, né? Uma no cravo, outra na ferradura. O tratamento tem que ser um tratamento harmonioso, portanto, um tratamento igualitário. E não pode variar realmente o enfoque de ministro para ministro. A prerrogativa de foro, nós decidimos na questão de ordem na ação penal 937, é de direito estrito, é o que está na Constituição Federal e nada mais. E assentamos que ela pressupõe sempre a prática do ato que se busca esclarecer no exercício do mandato e ato ligado a esse exercício. Ministro, mais uma pergunta dos comentaristas. Rodrigo Constantino. Ministro, a imagem do Supremo Tribunal Federal perante a população em geral não anda das melhores. A pergunta é bem abrangente, mas o que pode ser feito? Alguns, inclusive eu não vou esconder que me incluo entre eles, acham até mesmo que seria um caso drástico para o Senado levar adiante um processo de impeachment, porque tem detectado eventuais abusos de poder. Qual é a sua opinião, ministro, em relação ao que o Supremo pode fazer para resgatar, de alguma forma, esse respeito, essa credibilidade perante a população brasileira? Sempre atuar com uma fidelidade maior ao direito aprovado pelo Congresso Nacional e buscando a prevalência da lei das leis do país, que é a Constituição Federal. Ou seja, o momento exige a compenetração maior de cada qual. Augusto Nunes. Ministro, a abrangência desse inquérito sobre fake news não é uma evidente ameaça à liberdade de expressão garantida pela Constituição? Eu disse isso nos 10-1, quando eu concluí que é um inquérito natimorto e acaba sendo até um inquérito do fim do mundo, porque tudo cabe nele, né? Mas essa não foi a conclusão da sempre ilustrada maioria, que placitou a instauração do inquérito pela vítima, o próprio Supremo, e também a escolha do juiz para capitaneá-lo, o que é péssimo em termos de organicidade do próprio direito, em termos de imagem do Supremo. Ainda na terça, uma explosão na zona portuária de Beirute, no Líbano, causou mais de 100 mortes. Segundo o presidente libanês Michel Aoun, toneladas de nitrato de amônio vinham sendo armazenadas num depósito na região portuária havia pelo menos 6 anos, sem o devido cuidado. Incidentes semelhantes com a mesma substância já foram registrados em outras partes do mundo. O local começou a pegar fogo no final da tarde no horário local, final da manhã no Brasil. Segundo o professor do Instituto de Química da USP, Reinaldo Basito, o nitrato de amônio só explode se for submetido a uma alta temperatura. O nitrato de amônio ele tem uma outra característica, além de ser um importante fertilizante. Em determinadas condições ele pode explodir. Ele é um explosivo bastante violento, mas ele depende de um sistema de detonação para explodir. É necessário que haja uma alta temperatura ou outro tipo de sistema que inicie a decomposição desse nitrato de amônio e ele cause uma explosão. Em seguida, uma forte explosão provocou uma onda de choque, devastando tudo pela frente. Quando a poeira baixou, o que se viu foi um cenário de guerra. Prédios inteiros vieram abaixo e carros foram revirados. O desespero tomou conta da população em função do passado recente de ataques à cidade. Um vídeo mostra quando um padre que celebrava uma missa tenta fugir em meio aos escombros.
Na quinta-feira, o secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldi, foi preso pela Polícia Federal em uma operação contra fraudes na área da saúde, no período em que ele foi deputado federal e ministro no governo Michel Temer. O assunto foi comentado no programa 3 em 1. O secretário é acusado de fazer parte de um esquema que desviava recursos envolvendo órgãos federais. De acordo com informações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, os agentes investigam o pagamento de vantagens indevidas à organização criminosa que negociava e intermediava contratos em diversas áreas. Na casa de Baldi, em Brasília, os agentes federais apreenderam R$90 mil guardados em 2 cofres e em outra residência do secretário, em Goiânia, foram encontrados mais R$110 mil. A investigação não tem relação com a atuação de Baldi na gestão João Dória no governo de São Paulo. Em nota, o governador afirmou que tem convicção de que Baldi saberá esclarecer os acontecimentos e colaborar com a justiça. Thaís Oyama, quem são aí os 2 presidenciáveis que foram prejudicados diretamente com essa prisão do Baldi? Pois é, pelo menos pré-presidenciáveis, né, Paulo? Temos aí, embora isso o governador João Dória tenha salientado que isso não aconteceu agora, isso vai acabar respingando não só nele, governador João Dória, o primeiro pré-presidenciável aí, como você disse, e o segundo é o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, né? Porque o Baldi, o secretário Baldi, ele é um fiel aliado do presidente da Câmara há bastante tempo. Ele foi, inclusive, o pivô daquela guerra que o Maia travou com o ex-ministro da Educação, o Abraham Weintraub. Vamos lembrar que o Baldi já tinha sido ministro de cidades do governo Temer. Daí, em 2019, quando o governo Bolsonaro cogitou recriar esse Ministério das Cidades, o governo Bolsonaro convidou o Maia para indicar quem seria o titular dessa pasta. Naquele tempo, o governo Bolsonaro estava namorando um pouco o legislativo e o Maia mandava muito mais no Centrão do que ele manda hoje. Então, para azeitar essa relação, o Maia foi convidado para indicar quem seria o titular desse Ministério das Cidades. Na época, esse ministério acabou não saindo, naquela reforma administrativa e tudo mais. Então, a título de compensação, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ficou com o direito de nomear o presidente do FNDE. A gente já falou muito sobre esse FNDE aqui. É aquele departamento do Ministério da Educação que tem um gordíssimo orçamento de mais de 50 bilhões, pelo menos foi essa a cifra do ano passado. Então, ele é muito disputado, muito cobiçado por deputados. E o Rodrigo Maia indicou para ocupar esse cobiçado FNDE o Rodrigo Dias, que vem a ser primo do Baldi, do secretário Baldi, e também alvo de um desses mandados de prisão da operação de hoje. Aí o que aconteceu? A história é um pouquinho complicada, mas está no final. Para acomodar esse primo do Baldi, também aliado de Maia, o Rodrigo Dias, o então ministro Weintraub da Educação teve de tirar do comando do FNDE, teve de livrar, teve de deixar lugar lá, e livrou o comando do FNDE, e para isso ele demitiu quem? O professor Carlos Decotelli, todo mundo deve se lembrar que ele está fresco na memória ainda, o tal ministro que foi ministro por um dia, Carlos Decotelli, aquele do currículo que tinha algumas inconsistências. Então, o Weintraub foi obrigado a demitir o Decotelli para abrigar um aliado do Maia. Só que o Weintraub nunca engoliu essa interferência do Rodrigo Maia e na primeira oportunidade, quando as coisas entre o Legislativo e o Executivo começaram a degringolar, ele aproveitou para demitir o aliado do Maia e os dois começaram a travar uma guerra e até hoje os dois não se bicam e isso foi um dos problemas que também levou à demissão do ex-ministro Weintraub. Então é essa relação, essa prisão do secretário Baldi, ela afeta não só o secretário, como ela respinga em 2 adversários do presidente Jair Bolsonaro. Um é o governador João Dória e o outro é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O Maia, por enquanto, está quietinho, não se manifestou. O governador João Dória já afastou o secretário. Mas o que eu acho irônico é que agora os bolsonaristas anti-lavajatistas agora estão comemorando a operação, né, Paulo? O que prova que lava-jato nos outros é refresco. Constantino, qual que é a sua avaliação aí sobre a prisão do Alexandre Baldi aqui em São Paulo? Pois em primeiro lugar, festejar, né, que o combate à corrupção continua vivo. O juiz Marcelo Bretas
é um juiz tido como linha dura. Esse caso remete à quadrilha do Sérgio Cabral no Rio de Janeiro, com o Sérgio Cortez ali na área de saúde, né? E esses desvios na área de saúde devia ser agravante, né? Quer dizer, é uma coisa realmente impressionante e nos faz pensar o que vai vir aí após passar essa fase da pandemia, né? O que vai ser o tamanho do covidão, porque essas licitações armadas, que é uma das acusações que pesam sobre eles, imagina isso quando você não precisa, de fato, seguir à risca ali as licitações todas, porque está numa situação de emergência. Então, o covidão, a gente até agora viu no máximo aí uma pontinha do iceberg. Ao longo do tempo vai vir muita podridão, tenho certeza disso. Sobre a justificativa do governador João Dória, ela é válida, né? Ele não está sendo acusado de nada durante a gestão do seu governo, são crimes que, se ocorreram, foram antes. Agora, essa mesma linha de raciocínio precisa valer para todo mundo, né? Então, a turma que é adversária do presidente Bolsonaro esquece disso quando quer usar o Queiroz e a rachadinha, suposta rachadinha, provável rachadinha do Flávio Bolsonaro quando deputado, para atingir o presidente, sendo que o Flávio hoje é senador e não tem nada a ver com o governo. Tem o sobrenome do pai, mas não é do governo federal. Então, a pau que dá em Chico também dá em Francisco, né? Então, é verdade que a acusação não pesa sobre o seu governo, mas o mesmo vale para Queiroz com Flávio e, nesse momento, a turma da oposição esquece desse detalhe e mistura, embaralha tudo. Outra coisa é como essa turma gosta de dinheiro vivo, né? O próprio Flávio, que eu acabei de citar, gostava muito de operações com cash, com espécie, e o Baldi tinha 200 mil reais em espécie nas duas casas, né? Quer dizer, tudo bem que a gente entende que a taxa de juros está baixa, isso é um outro tema e tudo mais, mas a ponto de manter tanto dinheiro assim em espécie, né, é um negócio suspeito, para dizer o mínimo. Do ponto de vista de impacto eleitoral, é isso, né? Quer dizer, o governador Dória, se for candidato mesmo, vai ter muita dificuldade de vender um peixe de bandeira ética, né? Todos os caciques tucanos estão enrolados com a justiça, agora tem mais essa do seu secretário, então tudo em torno dele pega muito mal. E como a Thaís já explicou, isso vem lá desde a época do Temer. O João Dória acabou aceitando o Temer, né, apoiando por pragmatismo até das agendas de reforma e tudo, quando teve o caso do Joesley Batista e tudo mais. Então tem esse elo todo aí, é o Temer, o próprio Dória, o Rodrigo Maia, é o núcleo de um centro pragmático, mas que não goza de uma reputação tão ilibada assim, né? Pelo menos no caso do Temer e do Rodrigo Maia, sem dúvida, né? E envolve um bando de gente de família, né? O primo, que teve até uma candidatura usando o sobrenome dele, ele ali é famoso na época do Ministério das Cidades, do governo Temer, o Baldi, e teve do PP 1,3 milhão de reais, né? Foi mais do que o partido deu para o presidente, para o Ciro Nogueira. Então, é uma turma influente, é uma turma poderosa, né? E isso mostra que a Thaís citou o caso do Weintraub, e o que a gente viu naquela reunião era um ministro ali, que foi até perseguido depois por uso de linguagem dura contra os ministros do Supremo, mas que ecoou na população. O que ele estava falando ali era exatamente isso, tentar blindar um ministério que tem um orçamento multibilionário de certos chacais, hienas e abutres, né? Então, como é que fica daqui para frente? A gente sabe que os últimos nomes ligados a Weintraub estão caindo, né? Estão saindo do ministério. O ministério vai ficar na mão dessa turma? Então, um governo que veio até aqui sem escândalo de corrupção pode estar mudando o destino daqui para frente, se não ficar de olho. Azedo, e você, hein? Qual que é a sua avaliação sobre a prisão do Baldi? Não, eu estou prestando atenção aqui no Constantino, aí, que ele já está fazendo um head para passar a oposição, né? Pelo comentário que ele fez agora. Mas olha só, brincadeiras à parte, quer dizer, eu acho que nós estamos vivendo a outra face da captura das políticas públicas pelos grandes interesses privados, que passam a, vamos dizer assim, dominar essas políticas em áreas que absorvem uma fatia grande do orçamento e que se reproduzem a partir da criação de mecanismos de propina, de relações mafiosas, no sentido de obter privilégios para
conseguir contratos, manter contratos, editar contratos, etc. Isso é uma coisa muito séria que acontece na política brasileira, em algumas áreas, e que, inclusive, ficou mais ou menos escancarada pelos prejuízos que isso causa ao sistema propriamente dito, do ponto de vista da prestação de serviços na educação, na saúde, né? E aí, volta e meia, a gente vê surgir um escândalo. Isso já vem de muito tempo, a gente já conheceu vários, né? Desde lá do caso dos sanguessugas, né? Cada hora é um escândalo e tal. Agora, eu acho que nesse caso aí dessa operação existe realmente um ingrediente político a mais, que é o fato de que é um secretário do governador de São Paulo, que é um potencial candidato à presidência da República, e é do PSDB, quer dizer, é mais um desgaste para a legenda, agora atingindo diretamente o governo, embora a atuação do secretário no governo Dória não tenha nada a ver com esse caso. Mas a gente sabe, né, que os vasos comunicantes, eles vão aparecendo, né? Eles vão aparecendo. É só olhar para a Lava Jato e a gente vai ver que a Operação Lava Jato foi se desdobrando em função desses vasos comunicantes, né? Então, tem que aguardar as investigações para saber qual a extensão real desse escândalo, quem são as pessoas que realmente têm culpa nesse cartório, né? Porque, às vezes, existe também injustiça por indícios que não se comprovam nas investigações. Eu acho que a gente tem que respeitar, né, a presunção de inocência, mas o que a sociedade deve exigir realmente é que isso tudo seja investigado, esclarecido e que as pessoas responsáveis por crimes que tenham sido cometidos sejam punidas, né? Agora, há um vício de origem nisso, que é esse aprisionamento das políticas públicas por grandes empresas e instituições privadas que operam nesses setores, como é o caso do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o caso do Ministério da Saúde, da FUNAS, enfim, de órgãos ligados à saúde pública. Constantino pedindo a palavra. Não, pedi porque é brincadeira à parte, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, então o Azedo tentou me colocar como apoiador do governo, alguma coisa assim. Veja, eu não sou oposição nem apoio ao governo. Eu entendo que muitos pares meus são oposição, né? E estão num trabalho muito mais de atacar ou derrubar o governo do que qualquer outra coisa. Eu sou a favor do país. Eu acho que o governo, em primeiro lugar, recebe muitos ataques injustos e tem muitas qualidades que são ignoradas. Em segundo lugar, eu acho que tem um jogo muito sujo de poder. São pessoas que vestem a bandeira ética, se enrolam no manto da bandeira ética quando interessa, por exemplo, não concedendo o mesmo tipo de presunção de inocência quando se trata do Bolsonaro, né, e sim para os outros. E esse pessoal quer derrubar o Bolsonaro com um discurso purista, ético, para colocar o quê no lugar? O PSDB, que está encalacrado com a justiça? Então, esse é meu ponto. Eu acho que política não é um lugar para purismo. Quando o Temer, que não é flor que se cheire, foi alvo daquela operação muito suspeita do Rodrigo Janot, com Rede Globo, do Joesley Batista, eu saí em defesa. Não dele, da pureza dele, mas de que aquilo era uma tentativa golpista de estancar reformas necessárias para o país. Então, o meu partido aqui é só um, é o Brasil. Infelizmente, eu acho que na mídia tem muita gente que está, sim, fazendo oposição ao governo. Talvez tenha sido até um ato falho, né? Porque tem muita gente que faz isso mesmo, oposição ao governo. Eu não faço oposição ao governo e nem defendo o governo. Aliás, eu já desafiei meus colegas de bancada aqui várias vezes. Eu tenho muito mais críticas ao Bolsonaro ou ao governo do que eles elogios, né? Então, a questão aqui é uma análise independente. O que não dá para aceitar são incoerências. Por exemplo, tem que pressionar o governo e o presidente para articular mais com o Congresso. Aí, quando você vai articular com o Congresso, você fala que está se aproximando do Centrão. Mas é o Congresso que temos. Eu acho uma lástima. Aliás, tem uma solução de médio e longo prazo para isso. Privatizar,
seguir com as reformas virtuosas, reduzir drasticamente o escopo do Estado, porque a corrupção vem do tamanho do gasto público e da impunidade. A Lava Jato cuida da impunidade. Tem que reduzir o gasto público, tem que cortar na carne o tamanho do Estado. Eu sei que o Paulo Guedes quer isso. Agora, a turma que quer derrubar o Paulo Guedes para voltar ao poder, a turma da esquerda, não quer isso. Muito bem, Azedo, você quer comentar alguma coisa? Não, só comentar que a turma que quer derrubar o Paulo Guedes e tem força para isso está dentro do governo. Ok, Nós Thaís. vamos assistir esse embate aí daqui para frente. Thaís. Eu só queria comentar que eu não fui convidada para esse desafio aí, aqui o Constantino se referiu, mas eu não acredito que deva existir essa proporção, Constantino, porque que as suas críticas ao governo Bolsonaro têm que ser proporcionais aos nossos elogios ao governo Bolsonaro. Eu, pelo menos, elogio quando merece e critico quando merece. Eu não tenho esse dever com a proporção. Constantino? Então, acho que não vou poder aceitar esse desafio. Não, concordo. Só estou falando que há uma narrativa falsa e, infelizmente, ela é feita por pessoas sem muito caráter nas redes sociais e eu fico preocupado quando ela é endossada por gente da mídia, né? De que quem defende coisas e quem enxerga virtudes no governo, mais do que defeitos talvez, ou quem daria uma nota, 7, ou pior ainda, quem está mais preocupado com a oposição canalha ou com os abusos do Supremo, ou seja, quem vê o jogo sujo do establishment e por isso fica na defensiva em relação ao governo para salvar a democracia, mais do que salvar Bolsonaro, né? Esse é acusado de alguma forma de robô, gado, vendido. É uma narrativa que tenta eliminar a legitimidade de quem enxerga as coisas, na minha opinião, como elas são, e não como a narrativa da bolha progressista da mídia gostariam que fosse. Após a operação da PF, Alexandre Baldi pediu afastamento do cargo. Com isso, a Secretaria de Transportes Metropolitanos de São Paulo passou a ser comandada temporariamente por Paulo Galli. Ainda na quinta-feira, o secretário executivo do Ministério da Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Weingarten, reagiu a um assalto e dominou o ladrão. Weingarten estava com os pais na esquina da rua Bela Sintra com a Alameda Franca, nos Jardins, quando foi surpreendido por um bandido que queria roubar o relógio dele. Armado, o próprio secretário reagiu e deu voz de prisão ao bandido, que ainda tentou fugir, mas acabou sendo rendido na calçada antes da chegada da polícia militar. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, Fábio Weingarten contou que não pensou duas vezes antes de sacar a pistola. No que ele falou, passa o relógio pela segunda ou terceira vez, eu, felizmente, estava armado, saquei a arma, botei na cabeça dele e falei para ele se render e se entregar. Weingarten relembra que o criminoso se assustou ao ver a arma. A sensação da certeza do êxito do bandido era tamanha que ele ficou em estado de choque mais do que eu quando eu saquei a arma. É inacreditável. O episódio foi comentado no Morning Show. E vamos debater então, gente, esse tema aí do porte, da posse de armas. Eu já sei muito provavelmente que vai ter treta neste programa a partir de agora, então vamos startá-la. Vai, Adriles. Olha, não é recomendável a todo cidadão que faça como o Fábio Weingarten, né, que tem, como diz a reportagem, um treinamento específico. Mas eu sou muito temerário em relação a essa coisa de não reagir nunca, né? Você cria uma sociedade de mansos, e quando você cria uma sociedade de mansos, assim, preconizada pelo próprio governo, pela própria mídia, você cria um ambiente para que a bandidagem faça, como bem disse o Weingarten, tenha certeza absoluta da sua impunidade e da eficácia de sua ação. Quando, ao contrário, você coloca a possibilidade de liberdade de você se proteger contra o crime, claro, responsavelmente, treinando, tendo um posse de arma, tendo um emprego seguro, tem a possibilidade de um treinamento eficaz, você cria exatamente uma espécie de respeito da bandidagem, né? Aquilo que você teme, aquilo você respeita. Eventualmente, a gente tem que perceber o seguinte, gente, o Estado, ele não tem a responsabilidade pela sua segurança individual. Ele tem a obrigação de dar policiamento preventivo e ostensivo na maior parte dos casos, mas o Estado não é onipresente. Ele não vai estar ao seu lado quando você for assaltado. Eventualmente,
tente processar o Estado se você for assaltado ou tiver uma vítima sua próxima de um crime, de um roubo, de um latrocínio ou coisa do tipo. Você vai perder, porque ele não é responsável pela sua segurança individual, ele é responsável pela sua proteção, assim, de uma maneira genérica, pela sociedade como um todo. O Estado não pode estar em todos os momentos ao seu lado. Então, quando o Estado cerceia a sua possibilidade de defesa, ele está dando à bandidagem, que se arma de qualquer forma, a possibilidade de te atacar sem que você tenha a oportunidade de se defender. Isso é... O que quer traduzir isso? As pessoas têm que ter o direito à liberdade, dentro das devidas medidas legais, de adquirir uma arma e da possibilidade individual, como cidadão, de se defender. Eu sei que daqui a pouco o Joel vai falar, porque o armamento da sociedade é uma coisa nefasta. Olha, já houve uma flexibilização no porte. O Adriles já fez o meu comentário. Já houve uma flexibilização. Adriles, só fazer um ponto. É só um minuto. Assim, quando a gente fala comentário, é comentário. Palestra é palestra. Aula é aula e missa é missa. Então, assim, concentra, vai lá. Eu tô acabando. Não, mas nós estamos já quase 4 minutos. Não, mentira, não é 4 minutos, não. Agora me perdi, você me cortou meu raciocínio, pô. Não, pode ficar à vontade. Recomeça. Faz de novo, mais 4. Não, tô falando sério. O que eu tava falando? Esqueci. Daqui a pouco eu te passo. Vai lá, Joel. Vai lá. Deixa eu só completar, agora lembrei. Quando o Estado... A gente já houve uma flexibilização. Era um dado. Já houve uma flexibilização na questão de adquirir porte e posse de armas. E nessa época, o índice de criminalidade em números absolutos e relativos era muito menor que o de hoje, quando o Estado, em conjunto com a mídia, cerceia a possibilidade livre do cidadão de reagir, se ele quiser e se ele estiver bem preparado, como o Fábio Weingarten. Perfeito. Joel. Tá certo. Bom, o Adriles fez ali um pouco o meu comentário, mas agora eu vou tentar também dar a minha opinião aqui. Olha só. Foi um evento que, felizmente, terminou bem, terminou o criminoso preso, terminou todo mundo seguro, todo mundo são e salvo. Felizmente, terminou assim. Felizmente, acabou sendo até uma verdadeira propaganda, né? Um marketing para o discurso armamentista do governo, e vindo justamente do secretário de comunicação. Agora, uma situação dessas tem um potencial para se transformar numa tragédia. A sorte é que ele encontrou um bandido totalmente amador e que nem arma tinha. E se esse bandido, esse criminoso, tivesse uma arma ali? Ele sacou uma arma na frente dos pais dele. Ele correu atrás, e se eu entendi bem foi isso, né? Ele correu atrás do bandido com a arma na mão por umas centenas de metros, aí não sei quanto é que foi. O potencial que isso tem de ferir os envolvidos, o próprio Weingarten, os pais dele, ou até terceiros, numa troca de tiros com o criminoso, é enorme. Não é à toa que quanto mais armas circulando nas mãos aí de cidadãos, maior tende a ser a violência também. O Adriles levantou que é o direito da sua defesa. O direito da sua defesa, você tem, claro, você tem que ter o direito da sua defesa dentro da sua casa. Quando você está na rua, no espaço público, você não é para sair armado por aí, não é o faroeste. Você tem o direito de ser assaltado, então. Tá pronto. Porque não é direito nenhum. Os países que conseguem resolver a segurança pública, Adriles, os países que conseguem resolver a segurança pública são justamente aqueles que a população não anda armada por aí. Veja o caso de uma Inglaterra, veja o caso de uma Austrália, uma série de países que conseguem resolver muito melhor que nós o problema da segurança pública. Mas, esse caso poderia ter terminado uma tragédia. Eu lembro um outro caso. O Fábio tem porte, hein? É importante a gente destacar isso. Não é qualquer um. Ele foi treinado para usar. Ele tem a liberdade de ter porte de arma e ser devidamente treinado. Deixa eu dar um outro caso de um cidadão que também tinha porte. Jair Messias Bolsonaro, em 1995, estava em sua moto, indo fazer campanha política, e foi abordado por assaltantes e foi assaltado. Roubaram a moto e roubaram a arma do Bolsonaro, ou seja, a arma dele entrou para o crime também, né? E o comentário do Bolsonaro na época foi: mesmo armado, me senti indefeso. O criminoso amador, esse vai ficar com medo. O criminoso profissional, se a população está armada, esse vai ficar mais agressivo. Esse vai ficar numa abordagem mais violenta desde o início, porque ele sabe o que está em jogo. A arma entra legalmente com o cidadão, grande parte dela se perde e entra também para o crime organizado. É o que a gente vê acontecendo no Brasil. Pode perguntar para qualquer especialista nesse tema. E, infelizmente, o presidente Bolsonaro hoje em dia propaga
uma solução, entre aspas, para o problema da violência, que não funcionou nem sequer no caso dele lá atrás e que gera muitas mortes desnecessárias, inclusive de inocentes, hein? Ou da própria vítima que está tentando se defender, muitas vezes morre, ou das pessoas ao redor dela. Então, deixa eu só entender. Então, por exemplo, a pessoa foi lá, ela foi assaltada. No caso do Weingarten ou qualquer outro, ela tem a posse de arma. Você, então, defende que essa pessoa não possa vir a ter o porte de arma e use em público a arma, é isso? Você só defende o uso privado dentro de casa, é isso? Se a pessoa tem o porte, eu tô falando, tá? Se a pessoa tem o porte. Calma, Paulo, calma. Eu defendo que a população em geral tem o direito à posse de armas, que a população em geral tem o direito à posse de armas, ou seja, o uso dentro da sua propriedade, dentro da sua casa, para se defender de uma invasão, caso seja necessário. Agora, o porte de armas deve ser muito restrito e não deve ser pegar um caso como esse do Weingarten, que poderia ter dado tudo errado, e não deve ser usado como argumento para você tornar o porte de armas uma coisa comum na sociedade. Todo mundo saindo da sua casa com a arma na cintura. Isso é receita para desastre e receita para mortes. Joel, você sair da sua casa desarmado, tendo porte de arma, sendo devidamente treinado, se um assaltante chegar perto de você e te assaltar ou te matar, vai dar bem mais errado do que se você tiver a possibilidade, note bem, a possibilidade de se defender. O que você está colocando de maneira muito ditatorial é impedir a possibilidade de uma pessoa responsável, que teve segura pelo Estado o direito à sua posse de arma, ou seja, o direito à sua possibilidade de defender de um assaltante que vem lhe matar, ou lhe roubar, ou lhe estuprar, o direito a se defender, Joel. É muito simples. É um mecanismo do liberalismo. O direito que o indivíduo tem de se defender para além da pressuposição que o Estado vai lhe fornecer uma segurança absoluta, que não fornece, não está nem no estatuto de qualquer Estado, de qualquer movimento. É muito simples o que a gente está falando. Tipo de liberalismo deturpado, com devidas responsabilidades legais, o direito a se defender. Com uma arma, com um canivete, com qualquer coisa. É incrível como nesse debate a gente acaba reproduzindo até muito do que é o debate da Covid também, né? De uso de máscara. Ah, mas é minha liberdade individual, minha liberdade. Não tem nada a ver. Pelo amor de Deus, Joel. Se a sua liberdade individual gera riscos à vida dos demais, minha gente, claro, a sua arma não coloca em risco a liberdade dos demais, é a sua mão que coloca em risco. Adriles e Joel, peraí, gente, é importante nesse debate, Joel, é importante nesse debate a gente colocar a questão do porte. Nós não estamos falando de pegar uma arma e botar no bolso e sair andando. A pessoa foi treinada para isso. Ela recebeu uma certificação para isso. Então, o que você está fazendo, Joel, é questionar a certificação do porte. Porque é o seguinte, então para que existe certificação de porte de arma se a pessoa não pode andar armada? Para nada, então. E não é a arma que coloca a pessoa em perigo, é a sua mão. Veja só. Uma pessoa como o Fábio Weingarten, que tem o porte, tudo, ele não fez nada fora da lei. Ele não fez nada de condenável aí do ponto de vista legal disso aí. O que eu estou dizendo é, não peguem esse exemplo e usem para universalizar uma regra e dizer, então mais porte de armas na mão da população é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Não é mais porte, é se preparar. Sabe qual é o exemplo? Sabe qual é o exemplo universal? Peraí, só o Joel concluir, eu já passo para você, Adriles. Vai lá. A sorte do Weingarten é que esse bandido estava desarmado, coisa que nem o Weingarten não sabia na hora. E se tivesse armado? E se o cara fosse com medo ali, desse um tiro? E aí? Você tem que ver que há mais armas circulando nas mãos da população armada nas ruas, causa mais mortes. E eu não estou falando só de morte de criminoso, não. Estou falando de mortes de inocentes. Calma. Ok. Adriles em seguida Vini. Ok, vai lá, você está trocando, como toda a esquerda faz, a regra pela exceção. Você está dando um exemplo de uma pessoa que se defendeu. A regra é exatamente o contrário. O exemplo de uma pessoa que é assaltada, não reage, às vezes morre, às vezes é estuprada, às vezes é vítima de latrocínio, de várias outras. Essa é a regra. A exceção de uma pessoa que tem a possibilidade, tendo porte de arma, de se defender, é uma exceção que deveria ser incentivada no seguinte sentido. Você, se quiser ter a possibilidade de se defender, você vai se preparar e ter a porte de arma e poder defender, para além da proteção do Estado, a sua integridade pessoal e das pessoas que estão em seu redor. O que você está fazendo exatamente é cercear a possibilidade do porte de arma.
E outra, para finalizar, não é uma arma que causa insegurança pública, como a máscara ou a falta do uso de máscara. É a mão da pessoa que tem consciência da possibilidade de cometer um crime ou defender a sua pessoa. É o ser humano. Se tiver um pedaço de pau, uma arma, um canivete ou qualquer coisa. Ou seja, você está querendo tolir a liberdade do sujeito de se defender. Isso é inaceitável. Vini. A gente não pode ter bomba atômica Joel, também, vamos né? ouvir o Vini e em seguida eu passo para você. Liberdade. Vai lá, Vini. Eu vou discordar um pouquinho do meu amigo Joel também nessa, porque, e olha que eu não tenho simpatia pelo Fábio Van Garten, pelo trabalho dele frente à Secretaria das Comunicações, mas eu acho o seguinte, Joel, o Van Garten, o que ele fez foi uma avaliação de risco, né? Porque ao mesmo tempo em que o bandido, se tivesse realmente armado, poderia reagir de novo e atirar em inocentes ou atirar nos pais dele, ele poderia ter feito isso de qualquer maneira, ele poderia ter feito isso mesmo que o Van Garten passasse esse relógio. Então, a partir do momento que ele tem o porte de arma e tem um treinamento para isso, ele fez ali uma avaliação de risco. A gente não pode transferir a culpa. A vítima, no caso, é o Van Garten, né? E ele acabou fazendo essa avaliação de que com essa reação ele poderia salvar a vida dos pais dele. Joel. Mas, Vini, ninguém aqui está culpando o Van Garten de absolutamente nada. O que está se dizendo é deixar nas mãos da população essa avaliação de risco, como regra, deixar a população armada. Quem quiser, faz um cursinho ali, comprar. Joel, comporte. Você está colocando tudo no mesmo balaio. Não é. Comporte. O cara foi treinado para isso, O crime organizado consegue arma de qualquer jeito, Se Joel. jogar arma na mão da população toda agora, se você flexibilizar o porte de armas, como quer o governo Bolsonaro, como quer o Van Garten, você vai ter mais gente armada fazendo esse tipo de raciocínio de avaliação de risco que sistematicamente erra. Não quer dizer que erra em todos os casos, mas sistematicamente erra e comprovadamente aumenta o número de mortes, inclusive de vítimas. Não, Joel, mentira. Então você tem 20% de redução de homicídios ano passado, graças à flexibilização, à possibilidade de flexibilização. A arma, você acha que foi a arma que causou a vida? Também, é psicológico. O bandido teme aquilo que ele respeita. Eventualmente, se você tem a possibilidade de uma população mais armada, você vai ter menos crime. Sinto muito, nos Estados Unidos, em vários estados, é assim. O que é regra é o crime organizado que se arma de qualquer jeito. Contra a população indefesa, sem a possibilidade de defesa, Joel. Deixa eu ouvir um pouco a Paulinha sobre o tema. Não sei se ela quer fazer alguma pontuação. A briga letal. Paulinha. A minha pontuação é que eu sou dessa sociedade mansa. O meu interesse em tirar um porte de arma é zero. Eu não tô afim de jogar arma pra defender nas ruas. Não tô. E assim, eu acho que esse é um trabalho realmente da polícia. Então, eu acho que ótimo que deu tudo certo. Ainda bem que deu tudo certo. Eu sempre acho isso. Não é sempre que dá tudo certo, mesmo para quem tem porte, mesmo para a polícia. Vocês já viram tiroteio, né? Que acontece às vezes nas ruas, com gente passando, gente que nada tem a ver com isso. Então, assim, eu não vou tirar porte de arma, gente. Tem um monte de gente que quer tirar? Eu não sei, eu não quero. Eu quero que a rua esteja segura. Eu vou ser a pessoa que não vou reagir a esse assalto. Então, assim, eu não sei qual que é esse papo. Todo mundo, então, agora vai ter que se responsabilizar individualmente a respeito da sua segurança. Então, vai lá, então, fazer toda essa especialização para você ter um porte de arma, para você garantir a sua segurança. Isso não faz o menor sentido. O Van Garten mas é um direito da pessoa. Não é obrigar a pessoa. Esse direito causa morte, gente. Não pode ser a norma, isso não faz o menor sentido. E você vetar esse direito também. Eu não tô falando de vetar o direito ao veto à morte, mas também o veto ao direito também gera. Promover isso como regra, é um absurdo. E salva a vida, Joel. E se o cara tivesse armado, Joel? Se o cara tivesse armado e tivesse atirado no Van Garten e não tivesse armado? E você não fizer nada e você pode perder a vida. Essa é a regra, essa é a quero ter o direito. Sabe que direito eu quero ter, Paulo? Eu quero ter o direito de saber que o cara que tá brigando comigo no carro de trás não tem uma arma no porta-luvas e que ele vai me atirar. Infelizmente, esse tipo de realidade... Mas eu quero ter o direito de poder me defender de um bandido que quer me matar também. Uma coisa não anula a outra, Esse seu direito causa mortes, Adriles. Esse seu direito causa mortes. O que mais causa mortes são criminosos, Joel. O que mais causa mortes são criminosos armados que assaltam, estupram, vilipendiam e ferem sua integridade pessoal. É isso que causa morte no Brasil, principalmente. Você está tomando uma regra pela exceção. Fala, Joel. A pessoa acha que ela está segura com a arma, quando ela vai reagir, via de regra, ela se dá mal nessa reação.
não vamos dar à população essa responsabilidade de fazer uma avaliação de risco que pode resultar isso é um direito. na morte Se de você inocente. quer, como a Paulinha, Ok, não peraí, ter um porte de arma, é um direito. Calma. É um direito. Encerra, João. É meu direito ter um míssil em casa. Não, minha gente, você não vai poder ter um míssil em casa porque esse seu direito, você vai causar morte de pessoas. Se for usar a arma, é a mesma coisa num grau Peraí, menor, Adriles, eu já te passo. Calma. Vai, Adriles, agora Se você. você é bem treinado e quer ter, isso é muito simples, quer ter o direito de proteger a sua integridade, a integridade dos seus filhos, da sua família, é um direito que lhe assiste como indivíduo. Isso é premissa básica do liberalismo. O que não dá é para deixar esse direito exclusivo ao crime. Eles sim têm porte de arma fora do Estado e eles fazem esse uso ostensivo, e aí não é regra, não é exceção, é regra, de matarem, de assassinarem, de estuprarem e roubarem. Ainda durante a semana, Rodrigo Maia concedeu uma entrevista exclusiva à Jovem Pan. No Jornal da Manhã, o presidente da Câmara explicou por que não abriu o processo de impeachment contra Jair Bolsonaro. Olha, eu acho que o impeachment é um julgamento político, né? É um julgamento feito pelo parlamento. Todas essas variáveis, elas existem, né? E acho que a gente tem que separar o que é crime comum do que é crime de responsabilidade. E temos que saber separar narrativas, né? Porque o que eu estou dizendo é que dentro daquilo que eu já olhei, né, são muitos, né, eu ainda não vi a motivação para a tomada de uma decisão a favor de um processo de impeachment. Eu também não vou ficar aqui, né, falando coisa diferente apenas porque eu e o presidente Bolsonaro temos apenas uma relação de respeito, mas uma relação de muitas críticas entre partes nos últimos meses, desde o governo dele, mas não é por isso que eu vou usar a presidência da Câmara como esse instrumento. Agora, aqueles que criticam também precisam escolher qual é a verdadeira narrativa, por exemplo, do impeachment da presidente Dilma. Por quê? Ou foi golpe ou não foi golpe, não é isso? Então, se foi golpe, por que eles pressionam tanto pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro? Não é isso? Então, a narrativa precisa ser melhor organizada. Então, de fato, houve crime da presidente Dilma e me cobram a minha decisão, porque na cabeça deles também há crime do presidente Bolsonaro. Então, essa questão está cada vez mais provada que é uma questão política. É um julgamento político e dentro das variáveis para um julgamento político, eu não entendo que eu deva tomar uma decisão agora. Desculpa, só para entender. Então, na sua avaliação política, presidente, o que o senhor diria que pesou mais? A estabilidade política, a sua preocupação com a pandemia ou o fato de os crimes serem algo insuficiente na sua avaliação política? Qual seria o peso desses três elementos? Acho que é uma soma de tudo, e eu sempre disse que não era o momento, eu não iria tratar desse tema nesse momento, né? E acho que nós devemos continuar fazendo o que a Câmara vem fazendo, cuidando dos projetos que de fato podem minimizar os problemas pelo impacto do coronavírus. Eu não sei se o senhor quer rebater, inclusive a ex-presidente Dilma Rousseff afirmou que o senhor dança conforme a música, já que ela sofreu impeachment, e no caso do atual presidente da República não há um processo que vá para frente. Como é que o senhor rebate isso, se é que o senhor quer rebater? Eu votei o impeachment da presidente Dilma com muita convicção, mas não fui eu que deferi o impeachment da presidente Dilma. Ela está com um problema de marco temporal de informação, né? E sem dúvida nenhuma, quando o governo dela vinha muito mal, já sem base de apoio, nas medidas provisórias propostas pelo ministro Joaquim Levy, quem garantiu a aprovação dos projetos dela, e foi muito criticado à época pela oposição, pelo meu partido, pelo PSDB, o Zé Maria sabe disso, modesta parte fui eu aqui que garanti de 8 a 10 votos, e o governo ganhou por essa margem 2 matérias de reformas, inclusive da própria Previdência, dos cálculos da Previdência do governo. Então eu não misturo as coisas. Aquilo que tinha de importante no governo da presidente Dilma, eu votei com o governo, foi muito criticado à época pelos partidos de oposição que eu fazia parte, e votei o impeachment porque eu tinha convicção e tenho convicção que era a decisão correta. E se em algum momento eu tiver a convicção que há crime de responsabilidade e há o ambiente político, eu vou tomar a decisão que eu tiver que tomar se existir esse crime. Mas eu também não vou tomar uma decisão sobre impeachment porque eu estou sendo pressionado por A, por B ou por C. Aliás, no governo do presidente Michel Temer, eu fui muito pressionado em cima das denúncias que a PGR ofereceu, e em nenhum momento
eu deixei de cumprir o meu papel institucional de presidente da Câmara, de juiz nesses processos. Agora a pergunta de José Maria Trindade ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. José Maria. Pois é, presidente, eu acho que o presidente da Câmara e do Senado tem que despachar de pronto, o senhor diria não, e aí o plenário, que é a autoridade maior do Congresso, é que definiria. Eu tenho que dizer aqui publicamente que o senhor teve um papel fantástico, muito bom, importantíssimo nos últimos anos aqui no Brasil e orientou muito bem o processo político. Está sofrendo críticas contundentes, naturais, porque faz o contraponto da política, né? É preciso ter isso. E o seu papel foi muito importante. Não será reeleito porque a quarta reeleição, né? Porque a legislação não permite. Mas o senhor tem hoje votos para ser reeleito. Eu acreditei desde o início, pelas evidências, de que o senhor não faria uma emenda à Constituição para uma nova reeleição e o senhor tem dito que não será candidato. Mas qual é o cenário? O senhor já tem um candidato? Como é que será a indicação ali para a eleição do futuro presidente da Câmara dos Deputados? Mas, Maria, esse é um processo que é um pouco mais na frente. São muito pré-candidatos. É claro que quando você não tem o próprio presidente candidato, isso acaba gerando uma pulverização maior do processo eleitoral. E essa pulverização ela só vai ser reduzida a partir de dezembro, depois das eleições municipais. Aí eu acho que é a hora da gente discutir o processo. Tem vários nomes colocados, eu já citei vários, todos eles têm legitimidade, aliás, 512 deputados e deputadas têm a legitimidade, e aqueles que estão colocados, pelo menos até o momento, todos me apoiaram, e eu não tenho motivo para ficar contra nenhum deles. Você acompanhou aqui o Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem. Semana da PAN. Semana da PAN. Tudo o que foi destaque em nossa programação.